Olá pessoal, sejam todos, portanto, bem-vindos a este canal Apostolado Filhos da Imaculada. Hoje com o tema da Eucaristia, dentro deste contexto de crise. A Eucaristia é o terceiro sacramento da graça segunda, na ordem natural, que conclui a iniciação à vida cristã. Este sacramento, que pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies do pão e do vinho, para ser nosso alimento espiritual. A Eucaristia foi instituída por Jesus na última ceia, que celebrou com seus discípulos na noite que procedeu sua paixão. Este relato da instituição da Eucaristia temos presente nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também na primeira epístola aos Coríntios. Já no Evangelho de São João, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vos dou é a minha própria carne, para que o mundo tenha a vida. Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia com três razões. A primeira, para ser o santo sacrifício da lei, isto é, a Santa Missa, com 4 fins: o latrêutico, onde Cristo dá glória a Deus; o eucarístico, onde ele eleva ao Pai a ação de graça; e os outros 2, que estão assim mais voltados para os seres humanos, que são o propiciatório e expiatório, onde Jesus se oferece a Deus por nós; e por último, o imprecatório, onde nós alcançamos por meio de Jesus as graças necessárias às nossas vidas. A segunda razão, para ser o alimento da nossa alma. Portanto, todas as vezes que comungamos, passamos a ser outros Cristos aqui na terra. A terceira razão é para ser um memorial perpétuo da sua paixão e morte. Ou seja, a Eucaristia, dentro da Santa Missa, é o quê? É a presentificação do santo sacrifício de Jesus na cruz, de forma incruenta, ou seja, sem o derramamento de sangue. Embora a missa é o sacrifício, Jesus não está ali sofrendo outras vezes. É, como já falei, de forma incruenta. Portanto, não deixa de ser o santo sacrifício que requer de nós a reverência, o respeito e o amor. Para fazer uma comunhão bem feita, são necessárias ao menos 3 coisas: estar em estado de graça, estar em jejum ao menos 1 hora antes da comunhão, depois, saber o que se vai receber, ter consciência do caráter sacramental
deste sacramento, né? Aproximando-se da Sagrada Comunhão com devoção. E nesse momento, analisando um pouco o aspecto negativo dentro do contexto de crise, os protestantes foram os primeiros a negar a eficácia dos sacramentos. Viam nestes, geralmente, apenas meios de exprimir e de fortalecer a fé. Os modernistas, condenados por São Pio X, no início do século XX, sustentavam uma teoria similar. Viam nos sacramentos apenas uma expressão da fé, um meio de mantê-la, como que negando o seu caráter sacramental e real, em detrimento de aceitá-lo como uma espécie de simbolismo. Segundo o missal romano, a forma normal, correta, de se receber a Santa Eucaristia é de joelho e na boca. Problema: nos países do norte da Europa, Holanda, Alemanha, por motivo de desobediência, começaram a evitar esta forma convencional em detrimento de dar a comunhão na mão. E o Papa, na altura, para evitar uma rebelião, deu esta concessão, abriu esta exceção para esses países, para, assim, dar a comunhão na mão. E, infelizmente, nos dias de hoje, vemos que esta exceção se tornou uma regra, porque praticamente todas as paróquias, todas as dioceses, elas costumam dar a comunhão na mão e evitam o máximo possível dar a comunhão na boca, causando em muitos lugares alguns atritos entre leigos e clérigos. Infelizmente, e principalmente depois do Concílio Vaticano II, sem que esse tenha culpa, aumentou a irreverência, o sacrilégio e o desrespeito à Santa Eucaristia, a começar por esta forma impiedosa de se receber a comunhão na mão, ao invés de receber na boca e de joelho. E esta forma correta tem sido defendida por muitos sacerdotes e bispos, felizmente, principalmente Dom Atanásio Schneider e tantos outros que militam na mesma linha. Essa prática de comungar na mão nasceu da descrença da presença real de Jesus na Eucaristia, rebaixando a um simples simbolismo ou meramente a partilha do pão. Esta forma, além de aumentar a irreverência, tem aumentado o risco de muitas vezes alguém fingir comungar ou até mesmo colocar a hóstia consagrada no bolso com a finalidade de utilizar em seitas satânicas ou algo parecido. Outros males que podemos citar, além desses, é a falta de modéstia no vestir. Infelizmente, muitas pessoas vão à missa como se estivesse indo para uma festa, uma praia ou algo parecido. É um grande sinal de que esses ainda não entenderam o caráter e a natureza da Santa Missa. Outra coisa são as músicas, que muitas vezes são antilitúrgicas e que desnorteiam o sentido sacrificial da celebração. Além disso, deve-se notar que a Santa Eucaristia, o Santo Sacrifício da Missa, não comportam nenhum tipo de efusividade. E se percebe muitas vezes, em muitíssimas paróquias,
tanto antes quanto durante, muito barulho, além de conversas paralelas. E para o bom andamento da Santa Missa, deve-se evitar também instrumentos estrondosos, como bateria e tantos outros similares. Esse também é um dos motivos pelos quais também deve-se evitar bater palmas na missa. Palmas na missa também é uma forma efusiva, do qual devemos terminantemente evitar fazê-lo. Todos esses aspectos negativos aqui citados e outros que não foram mencionados, que caracterizam essa crise de fé que tem atingido também o sistema sacramental, de forma específica a Santa Eucaristia, não deve nos esfriar na fé ou fazer com que percamos a nossa esperança. O objetivo aqui deste canal, o Apostolado Filhos da Imaculada, é conscientizar do real sentido da Santa Eucaristia e do santo sacrifício da Santa Missa, para que possamos aumentar o nosso ardor missionário e a nossa devoção a Jesus Eucarístico. Peçamos a Deus por intercessão de Nossa Senhora, ela que foi o sacrário vivo do Santíssimo Sacramento, que nos ajude, nos oriente a termos mais reverência, respeito, a adoração e amor a Jesus Eucarístico, e que possamos participar da Santa Missa de forma digna e piedosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.